noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, que está sempre de portas e de braços abertos para todos aqueles que vêm em busca de esclarecimento e de consolo, que é um dos pilares da doutrina espírita. Na noite de hoje, o Departamento Doutrinário nos selecionou o assunto, a pergunta: o que te move? Mover é verbo, então é ação. O que me movimenta? O que é que faz eu ser quem eu sou? Quais são as coisas que fazem com que eu me levante pela manhã e haja na minha vida sendo um protagonista? O que que dá sentido à minha vida? Quais são os meus valores? Sabe aqueles que a gente não negocia? Aqueles que eu não abro mão de jeito nenhum? Nós sabemos quais são? Quando nós nos conhecemos, muitas vezes nós dizemos assim: não, isso aqui não dá para mim. Isso aqui não. Ou alguém vem nos oferecer alguma coisa, nós não concordamos com aquilo e dizemos: não, isso aqui não é para mim. Quando eu conheço quais são os meus valores, aquilo que é importante para mim, aquilo que eu não negocio de forma alguma, fica um pouquinho mais tranquilo de levar a minha vida tentando acertar. Porque nós, seres humanos, num planeta de expiação e provas, espíritos ainda inferiores, estamos na busca. E na busca nós vamos por tentativa e erro. Uma hora eu acerto, outra hora eu erro. A questão é, o que eu faço quando eu erro e eu vi que eu errei? Normalmente, a gente pensa: não dá nada. Só que dá. Se eu for inteligente, muito inteligente, eu vou ver o erro do outro e vou pensar: não vou fazer porque vou me lascar. Mas às vezes nós não pensamos assim. Bom, quais são as coisas que me tornam único? Porque nós somos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição da criatura, e somos indivíduos, ou seja, não existe ninguém igual, que nem a nossa digital. Se nós pegarmos gêmeos univitelinos, aqueles que são idênticos, a digital é diferente. E assim é a nossa digital espiritual, porque nós fomos criados do mesmo jeito, simples e ignorantes. Alguns andam um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas isso não tem importância. A importância é que nós continuemos andando, e a importância é: todos chegaremos ao Espírito puro, Jesus de Nazaré. Um dia seremos como, não igual, porque somos indivíduos. Muito bem, e o que que me faz ser única? O que que me faz ser diferente de todo mundo? Será que eu sei? Quais são as minhas virtudes que eu já conquistei? São poucas, tá, gente? Eu estou na busca, são poucas. Quais são as minhas imperfeições? Porque nós não temos defeitos, tá? Se nós tivéssemos defeitos, Deus não seria Deus, porque Ele não cria nada com defeito. Nós somos ainda imperfeitos, porque estamos no caminho da perfeição. Muito bem. Então, o que é que me faz ser única? O que é que faz com que eu tenha algumas habilidades em algumas coisas e algumas ainda inabilidades em outras? De onde é que será que vem isso? Nossa, o Henrique tem o dom. Cadê Deus nessa história de dom? Deu para ele, não deu para mim, por quê? Ele não é justo? Então ninguém tem dom, gente. Dom não existe. O que existe são lembranças de encarnações passadas, patrimônio intelectual e moral. Bom, aí nós estamos conversando sobre Deus, porque eu conquistei, é meu. Porque não é justo, eu tento tocar violão desde os 12 anos e não consigo. Mozart compôs a primeira sinfonia com 4 anos. Cadê Deus? Se nós formos acreditar em dom, Deus é um cara meio segregacionista, né? O povo eleito tudo, os outros que se lasquem. Não.
Século 21, vamos trazer para o... Nós conhecemos Deus? O que é Deus? Questão 1 do Livro dos Espíritos. O que e não quem. Nós sempre estamos procurando o quem. Nós sempre estamos tentando definir Deus. É impossível. Tá, André, mas então como é que eu vou saber o que é Deus? Bom, aí os Espíritos ali, até a questão 10 do Livro dos Espíritos, eles nos dão uma pista. Eles nos dizem que uma vez que a gente não consegue definir algo que é indefinível, nós podemos conhecê-lo através das suas virtudes, porque isso são coisas que nós conseguimos entender. Aí eles nos dizem que Deus é único, soberanamente justo e bom, que Ele é imutável, que Ele é imaterial e assim por diante. Tá, mas se Deus é tudo isso, e Ele é soberanamente justo e bom, olha a ordem. Não é bom e justo. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. A última delas diz o seguinte: lei de justiça, amor e caridade. E os Espíritos nos dizem que ela reúne todas as outras. Muito bem, vamos analisar isso. Justiça vem primeiro. O que é ser justo? Para nós é uma coisa muito complexa, porque justiça para mim pode não ser justiça para o Henrique. Tu está perto de mim, tu te lascou hoje, Henrique. Vou te usar de exemplo. O que é justo para mim pode não ser justo para ele, porque nós ainda temos uma compreensão da justiça limitada. Mas quando nós estamos falando sobre Deus, é a justiça no grau máximo. É tratar a todos com equidade. Aí o senso comum nos diz que equidade é tratar a todos da mesma forma. Não. Porque essa história de que todo mundo tem as mesmas oportunidades é balela. É mentira. Todos têm as mesmas oportunidades quando são tratados com equidade, que é um dos atributos do SUS. Acho que vai ficar mais fácil de explicar assim. O SUS, ele dá uma verba, digamos assim, para cada posto de saúde, tá? Vocês acham que é justo dar a mesma verba para o posto de saúde do centro e para o posto de saúde de um bairro? Sendo que a necessidade do bairro é completamente diferente, inclusive entre os bairros? Não. Se dá a verba de acordo com a necessidade. Isso é equidade. Então, Deus nos trata com justiça, porque Ele sabe o que nós precisamos para evoluir. E, infelizmente, nunca é o que a gente quer. Porque nós queremos o quê? Nós queremos nos aposentar da vida. Nós queremos ali com os nossos 40, 50 anos estar aposentados, recebendo a nossa aposentadoria, sentadinho na frente da TV, sem fazer nada. Gente, que saco. Pensa, não tem nada para fazer. Que tédio. Nós não nascemos para ser... Bom, eu vou parafrasear um amigo nosso aqui da Humberto Campos, que quando ele falou isso, eu fiquei muito chocada. Ele disse o seguinte: nós não nascemos para ser felizes. Nós nascemos para ser úteis. Porque sendo úteis, por tabela, seremos felizes. Quando lá na questão 1008, se não me engano, não sou boa nisso, Kardec pergunta para os espíritos assim: o que é a felicidade para os espíritos puros? Eles dizem o seguinte: é o conhecimento das coisas. A grosso modo a resposta é essa. Como assim conhecimento das coisas? Sim, se eu conheço as leis de Deus, eu não as infrinjo, então eu não sofro. Quando eu sei como é que as coisas funcionam, eu não sofro. Quando um amado meu desencarna, passa para o plano espiritual, eu sofro a saudade. Agora, se eu sofro de uma maneira completamente diferente, eu não conheço a lei de Deus. Eu não sei que eu sou imortal. É difícil pra caramba a gente se separar de quem a gente ama. Porque nós ainda somos materialistas, nós precisamos pegar, sentir, cheirar, beijar, aquela coisa toda. Mas os nossos amores, gente, não morrem. Nós ficamos afastados por um tempo pela condição em que estamos. Vamos pensar assim: nós temos um filho que faz uma faculdade e vai ter que trabalhar lá na Rússia. Pô, vamos combinar que hoje isso é uma barbada, né? Pega o celular, faz uma chamada de vídeo
e fala na hora. Mas vamos lá para os anos 80, 90. Era carta. Carta. Que levava quantos dias para chegar? Então, se nós pensarmos mais ou menos assim, que é uma pessoa que vai para um outro país muito distante e que a comunicação temporariamente não pode ser feita, nós não vamos sofrer, nós vamos sentir saudade, sim. Porque, segundo o poeta, saudade é o amor que fica. Só sente saudade quem ama. Quem não ama, não sente saudade nenhuma. Quando nós perguntamos o que me move, eu não estou perguntando, eu não tenho que me perguntar qual é a profissão que eu vou seguir. Por exemplo, André, o que que tu é? Se alguém te perguntar assim, quem é tu? Tu vai responder o quê? Eu sou psicólogo, eu sou bancário, eu sou médico, eu sou pedreiro, eu sou espírito imortal, destinado à perfeição da criatura, ainda em processo de aprendizado. E eu estou Andréa, hoje encarnada aqui conversando com os amigos. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a ver a vida sobre um outro prisma. E começamos a nos perguntar, muito bem, se eu sou um espírito imortal, se eu não morro, se tudo que eu já aprendi é cumulativo, está tudo na minha bagagem. Tanto que às vezes nós vamos fazer alguma coisa pela primeira vez e a gente pensa, pai, não sabia que eu sabia fazer isso aqui, que fácil. Aí o Henrique olha para mim e diz, não é fácil não, isso é difícil. Tá, mas então como é que eu sei? Porque eu já fiz. Olha o Mozart, com 4 anos. Intelectualmente ele era um gênio. Moralmente, foi bem complicado. Mas os espíritos também nos dizem que nós aprendemos pelas 2 asas. A asa do intelecto e a asa da moral. Porém, a asa do intelecto sempre sobe primeiro. E a asa da moral é um pouquinho mais pesada, porque nós temos que abrir mão de nós mesmos. Nós temos que aprender que o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, pesa essa asa cada vez mais. E daí nós temos que ir nos desprendendo, como dizia o Shrek lá, né? As cebolas que vai tirando as cascas. O processo funciona assim, porque nós, com o intelecto, sabendo o que é certo e errado, nós temos condições de escolher. Os espíritos nos dizem que nós passamos a espírito, quando saímos do princípio inteligente, passamos para espírito, quando adquirimos o livre-arbítrio, ou seja, escolha. O gato, o cachorro, o passarinho, o papagaio, seja qual for o animal, ele não escolhe. Se ele está com fome, ele come, se ele está com sede, ele bebe, se ele está com sono, ele dorme, se ele está no cio, ele procria. Acabou. Mas ele não pensa, hoje não vou comer a minha ração, quero carne com arroz. Ele não escolhe. Ele atende um instinto. Aí as pessoas podem dizer, não, mas o gato e o cachorro são inteligentes. Eles têm um rudimento de inteligência. Mas eles são condicionados a fazer alguma coisa. E, infelizmente, assim como muitos de nós. O condicionamento funciona assim. Alguém ou alguma coisa te ensina a fazer as coisas sempre do mesmo jeito e tu simplesmente vai repetindo. Tu não te pergunta, mas por quê? É aquela história da frigideira e do peixe, vocês conhecem? Que a menininha de, 8 anos perguntou para a mãe, mãe, por que tu tira a cabeça e o rabo do peixe? Ela tirava para botar na frigideira para fritar. E eu, sabe que eu não sei, a minha mãe sempre fazia assim. Vamos perguntar para ela. Aí ela foi perguntar para a mãe, a mesma coisa. Sabe que eu não sei? Vamos perguntar para a avó? Foram perguntar para a avó. E a avó disse, é simples, minha filha. Porque se não tirar a cabeça e o rabo, não cabe na frigideira. Só que nós vamos repetindo as coisas. E não paramos para perguntar por quê. Não paramos para raciocinar o porquê que nós fazemos as coisas daquela forma. E nisso a gente acaba se comprometendo em algumas coisas. Ora, o que me move então é eu tentar conhecer a minha essência, aquilo que eu sou. Muito bem, eu sou um espírito imortal. E aí? O que isso quer dizer? Aí lá no Livro dos Espíritos, na questão 83, Kardec faz a seguinte pergunta, o que é espírito? E os espíritos respondem, o princípio inteligente do universo. Os espíritos são os seres inteligentes da criação,
constituem um mundo espiritual, assim como os seres corporais constituem um mundo físico. E na 115, tá, mas e qual é a origem dos espíritos? E eles respondem: Deus os cria simples e ignorantes, sem saber, dando-lhes a missão de progredir. A cada espírito cabe merecer por seus próprios esforços a sua felicidade. Aí vem aquela perguntinha: mas por que Deus não facilita também, né? Podia facilitar algumas coisas. Não tem umas coisas que parece que não tem necessidade. Tem. Nós precisamos passar pelos aprendizados para compreender como é que as coisas funcionam, para compreender quando nós nos depararmos com outra pessoa que está na mesma situação. Lei de sociedade é uma daquelas leis que eu falei no capítulo, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Para que serve a sociedade? Por que a gente reencarna em sociedade? Para aprender uns com os outros, para ensinar uns para os outros, para trocar. Eu não sei tudo, pelo contrário, mas o pouquíssimo que eu sei, eu tenho que dividir. Porque é para isso que a gente encarna, para ser útil, lembram? Duas coisas, a grosso modo, são a função da reencarnação. É o progresso do espírito e a cocriação. Cocriar é criar junto. É auxiliar na obra da criação. Muito bem, Deus cria, eu cocrio. Tá, mas como é que eu faço isso? Tendo filhos? Também. Mas toda vez que, por mínimo que seja, eu facilitar a vida de alguém, abrindo uma porta para alguém passar, auxiliando alguém que tem uma dificuldade de deslocamento, eu estou cocriando. Toda vez que eu estou divulgando alguma coisa que realmente vale a pena, eu estou cocriando. Toda vez que eu auxilio alguém a fazer alguma coisa, eu estou cumprindo o meu papel. Então, o que me move? Esta é a pergunta. Quais são as coisas que movimentam dentro de mim a vontade de fazer as coisas, a vontade de continuar aprendendo, a vontade de participar de alguma coisa, a vontade de me levantar de manhã e pensar: ai Deus, obrigado, mais um dia. Nós já paramos para pensar, quando nós acordamos de manhã, que nós sentamos sozinhos na cama, nós levantamos e caminhamos até o banheiro, nós fazemos as nossas necessidades sozinhos, nós comemos sozinhos, nós nos vestimos sozinhos. A gente não para pensar porque é tudo tão automático, né? Mas quantas pessoas já não têm mais isso, não tem essa possibilidade? Será que a gente para analisar isso e dizer: oh meu Deus, valeu aí, hein? Obrigada. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigada por mais uma oportunidade de co-criar. Muito obrigada por ter me colocado nesse papel e ter me dado a possibilidade não só do aprendizado, mas de colocar esse aprendizado em dia. Então, qual é o propósito desse movimentar, desse mover? É progresso. Toda vez que eu me movimento para Deus, eu progrido. Quer ver uma palavra que é muito, muito, muito contaminada? Chama pecado. Pecado em aramaico não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nos ensinaram. Pecado em aramaico quer dizer desvio do alvo. Quem é o alvo? O que é o alvo? Deus. Toda vez que nós nos desviamos de Deus, das suas leis, nós pecamos, mas não com aquela conotação de ir para o inferno, ou de sei lá de onde. E sim, simplesmente nos desviamos do alvo. O que um avião faz quando desvia da rota? Ele volta para a rota. E nós enlhamos as pernas e voltamos para a rota. E depois a gente erra de novo e volta para a rota. Erra de novo e volta para a rota. E não tem problema nenhum. É para isso que a gente reencarna. Para aprender com os nossos erros. Para aprender com aquilo que a gente ainda não sabe fazer. Mas, poxa vida, se o Henrique sabe fazer um negócio legal, eu tenho que ficar observando ele. Eu vou aprender. Se ele aprendeu, eu também aprendo. Talvez não da mesma forma, porque as habilidades são diferentes. Mas eu tenho condições de aprender também. Eu estou aqui para isso? Para ser útil? Muito bem, então, o ponto de partida é eu entender que esse mover dentro de mim tem que ser um objetivo. E qual é o objetivo? O ponto de partida eu já sei. Eu nasci,
para ser útil. E como é que eu sou útil? Eu trabalho, eu mantenho a minha família, eu sou pai, mãe, tio, tia, avó, sei lá, eu dou carinho para as pessoas, eu consigo ajudar de alguma forma. Muito bem, está fazendo a tua parte. E o que mais? Porque às vezes nós nos contentamos com pouco. E vamos avaliar, meus amigos. A gente se contenta com pouco, a gente sempre acha que está fazendo o máximo. Mas o máximo geralmente é 40% do que a gente tem. Sempre pode fazer mais. E eu não estou dizendo se agredir ao ponto de fazer algo que não tem condições de fazer. Não é isso. Porque para fazer alguma coisa pelas pessoas, tu não precisa sair de casa, tu não precisa ter dinheiro, não precisa fazer nada. Uma prece por alguém que precisa, um olhar para a pessoa que precisa ser enxergada, já é, o propósito de uma vida. Muitas crianças e jovens hoje têm problemas com os pais porque não são vistos. E eu entendo que passar um dia inteiro trabalhando e chegar em casa e ter que dar atenção para uma criança, para um jovem, talvez seja um desafio. Mas foi um desafio que nós assinamos lá no plano espiritual. Porque na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a paternidade é uma missão? Missão? E os Espíritos respondem: sim. A missão de encaminhar os filhos para o bem. É outro nome de Deus, tá? O bem. Eu estou fazendo a minha parte? Aquilo que eu assinei? Porque lá no Evangelho, no capítulo 14, tem uma pergunta que me assusta. A cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste dos filhos que te confiei? É uma responsabilidade. Por isso chama missão. Então, sim, a doutrina espírita nos fala dos espíritos missionários. Mas todos nós que aceitamos receber uma criança no nosso ventre ou no nosso coração, também somos. A missão de encaminhar os filhos para o bem. O que é que eu estou fazendo nesse sentido? E quando nós falamos aqui, fazemos o convite para a evangelização, não tem que ser dentro da casa espírita, gente. A casa espírita é uma ferramenta. Pode ser na igreja católica, protestante, não importa. É apresentar Deus para os nossos filhos. Porque eu também entendo que às vezes dentro de um casamento, um puxa para o lado, outro puxa para o outro, e isso é muito natural. Então vamos chegar a um ponto comum e vamos apresentar Deus para os nossos filhos de alguma forma. Não importa onde. O que importa é o como e o para quê. Porque muitas vezes nós fazemos a pergunta errada. Mas por quê, meu Deus, por quê? Não, não é por quê. É para quê. Para que eu estou passando por essa situação difícil? Para que eu fui inserido nessa família que, meu Deus do céu, socorro? Para que eu tenho um filho que muitas vezes é desafiador? E é geralmente nesses pais que Deus confia. Porque quando nós temos no nosso lar um filho desafiador, ou um irmão desafiador, ou um marido desafiador, ou uma esposa desafiadora, nós temos que nos perguntar: para quê? O que é que aconteceu? O que será que aconteceu que nós precisamos estar juntos? E o que é que nós temos que aprender com isso? Vamos fazer o nosso melhor. Nós vamos errar? Claro. Óbvio. Mas nós também vamos acertar. Se nós estivermos empenhados nisso. É fácil? Claro que não. É impossível? Não. Só que dá um trabalho danado. Dá um trabalhão. Porque daí entra na jogada todo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, de ter que abrir mão de algumas coisas, de ter que nos deixar de lado muitas vezes para dar atenção para o nosso filho, porque ele está querendo brincar. Na semana passada, uma menina de 12 anos me dizia assim: eu só queria que a minha mãe me enxergasse. 12 anos. Uma idade desafiadora. Porque a mãe chega em casa, pega o celular e diz para ela: te vira, vai fazer teus temas que agora eu não posso, estou cansada. Quando ela tiver 14, 15 e os problemas começarem a acontecer, como é que vai ser? Escolhas. Existe uma lei chamada causa e efeito.
não existe absolutamente nenhum efeito que não tenha tido uma causa. Nós escolhemos e ali nós definimos uma consequência. Muito bem, nós podemos pensar assim, ah não André, mas pelo amor de Deus, o que eu estou passando na minha vida hoje? Eu não fiz nada para isso. Não é nada que tu lembre. Porque nós não estamos na primeira encarnação, nem na 10ª, gente. Ó, tem toda uma bagagem lá para trás. Ah, mas eu não lembro, não é justo? Quer lembrar? Tem certeza? Por que será que a gente esquece? Essa é uma ótima pergunta, né? Será que nós gostaríamos de lembrar que aquela pessoa que está do nosso lado, dentro do nosso lar, aquele nenê que nós pegamos no colo, foi alguém que nos prejudicou? E que pela lei do amor nos uniu para que nós pudéssemos aprender uns com os outros? Será que nós queremos lembrar que alguém que depende de nós foi um algoz do passado, mas que hoje eu estou ali porque eu me dispus a isso para resgatar as coisas? Para mostrar para aquela criatura que tudo pode ser diferente? Pá, dá um trabalhão. Dá um trabalhão. Mas é a nossa escolha. Eu gosto muito de contar essa história, que para mim ela foi emblemática. Chico Xavier, uma vez uma senhora chegou para ele e disse assim, Chico, fiquei viúva. E o Chico olhou para ela e disse, nossa, minha irmã, tu está sorrindo por quê? Não, Chico, porque o meu marido, nossa vida foi horrível. Ele bebia, ele levava todo o dinheiro de casa, ele me batia, foi um horror. Mas ele ficou doente e eu cuidei dele até a morte. Agora, graças a Deus, eu estou livre, não reencarnaremos mais juntos. E o Chico olhou para ela, deu aquele sorrisinho e disse assim, ah, minha irmã, não é bem assim que funciona. Como assim, Chico? Tu aprendeste a tolerar. Agora vocês vão ter que voltar juntos para tu aprender a amar. E amar dá um trabalhão. Então, quando nós pensamos na lei de causa e efeito, nós temos que pensar que nós semeamos e nós colhemos, mas nós também transformamos essa colheita quando a gente se move. Então, o que me move para fazer essa transformação? Ah, não estou satisfeito com a minha vida, tem alguma coisa que eu não sei nem o que está me incomodando e que eu preciso ir atrás, Bom, o primeiro passo já deu. Te deu conta que tem alguma coisa incomodando. Porque a primeira coisa para sair de uma situação é tu não caber mais dentro dela. É ela não te servir mais. Muito bem, então vamos em frente. Vamos procurar. Achou? Bom, agora vamos trabalhar. E é aí que a porca torce o rabo, porque dá um trabalhão. Mas, o que a gente realmente busca? Nós nos movemos para que lado? Para quê? Buscando o quê? O que é que nós queremos muito e que é difícil, mas, nossa, isso aqui para mim é muito importante. Muito importante. Vamos fazer o seguinte, os amigos hoje, não contem isso para ninguém, façam mentalmente, tá? Quando chegar em casa, antes de dormir, façam uma lista dos 3 valores mais importantes na sua vida, aqueles que são inegociáveis, esses 3. E pensem a respeito deles. Qual é a maior dificuldade para alcançar isso? É aí que nós precisamos trabalhar. Está aí a nossa tarefa, inicial, que depois tem mais. Mas a inicial é aí. Bom, para mim... Digamos assim, para mim a coisa mais importante é a honestidade. Eu estou sendo honesta em todos os momentos, principalmente estou sendo honesta comigo, com a minha vida, com as minhas escolhas. Isso é só um exemplo. Então, se nós elegermos as 3 mais importantes, quais são os empecilhos para alcançar isso de uma forma mais tranquila? Aí a gente começa a trabalhar. Vai ser difícil, mas é possível. Só que, não, mas isso aqui é muito difícil, agora eu não quero. Muito bem, é uma escolha. Só que daí quando tu emperrar ali de novo, e de novo, e de novo, sabe aquela pessoa que diz assim, nossa, mas na minha vida isso sempre acontece. Sim, a vida te convida para mudar e tu não quer. Então... é a história do cavalo encilhado. Ele passa encilhado uma vez, ele passa encilhado 2, 3, 4, na 4ª ele está sem encilha. Quem já pontou em pelo aqui? É difícil.
É difícil de montar e ficar lá em cima, porque a gente escorrega para os lados. Quando tem a cilha, a sela, é mais fácil. Mesmo que o cavalo passe correndo, quando tem a sela é mais fácil de montar. Mas o que que nós dizemos? Ai, não, hoje está muito quente. Hoje está muito frio. Ai, não, já escureceu. Ai, hoje eu não estou afim. Hoje eu estou cansado. Hoje... A gente está sempre procurando alguma coisa para protelar uma mudança. Aí vem o quê? Crise. Toda vez, eu estou afirmando, toda vez que uma crise se manifesta na nossa vida, é a vida nos dizendo, vamos, agora não tem mais como protelar. Vamos lá. Crise é motor de mudança. Toda vez que uma crise se instala, nós precisamos mudar alguma coisa importante na nossa vida. Então, se nós temos um olhar mais amplo a respeito das coisas, a gente identifica, opa, isso aqui, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que eu preciso avaliar, porque eu preciso mudar. Porque isso não só está me incomodando, está me prejudicando, está me impedindo de ser quem eu sou, de fazer o que eu quero, de ficar com as pessoas que eu gosto, sei lá. São tantos os motivos que podem ser. Então, se a gente sabe o que a gente realmente busca, aquilo que é realmente importante para nós, bom, aí... O que eu realmente, efetivamente, eu produzo na minha vida? Eu realizo na minha vida? Às vezes as pessoas fazem essa pergunta para si e ficam esperando a mega sena da virada. Não precisa, gente. Lembra que eu falei antes? Co-criador. Servir. Auxiliar a obra da criação. Ser útil. Pronto, está realizando. Só porque os outros não vêm, não quer dizer que a coisa não está acontecendo. Às vezes, o que a gente mais realiza não está para todo mundo ver. Porque está aqui dentro. Muito bem. Então, tem uma frase, eu gosto muito de trabalhar com os jovens isso. Harry Potter. Tem uma frase que o bruxo mestre lá, que era o diretor da escola, diz para ele que eu acho que é sensacional. No final de um dos filmes, que agora não me lembro qual era, o segundo ou terceiro, ele diz o seguinte: Harry, tu vais precisar escolher entre o que é certo e o que é fácil. Sabe a porta estreita e a porta larga? É isso aí. Nós tendemos a escolher o que é mais fácil. Mas assim, quando a nossa vida está muito cor-de-rosa, está tudo muito bom, olhem para os lados, porque tem alguma coisa errada. Nós não nascemos para vir aqui para ficar de férias. Nem para nos aposentar, porque a gente não se aposenta da vida. Então, se está tudo muito, muito bom, comecem a observar, porque tem alguma coisa que não está certa. E eu não estou dizendo que a gente não pode ser feliz, tá? Nós podemos sim. Nós podemos ser felizes com quem e como nós somos. Mas o nosso planeta é de expiação e provas. Ele está sempre nos convidando, sempre nos trazendo um desafio, sempre nos mostrando alguma coisa para que nós repensemos outras coisas. Então, qual é o sentimento que eu tenho dentro de mim e que se manifesta nas minhas escolhas? O principal deles, qual é? O que é que me move? Aquilo que faz eu ser quem eu sou. Aquilo que me motiva, aquilo que faz com que eu me comprometa com as coisas. Olha só, vou contar uma historinha. A galinha convidou o porco para abrir uma lancheria. Que a gente chama de lancheria aqui no Rio Grande do Sul, né? Lá para cima é lanchonete. Seu porco, vamos abrir uma lancheria. Aí o porco disse, mas que ótima ideia. E o que a senhora sugere que nós servamos no café da manhã? Ela disse bacon e ovos. Aí ele disse, tá, dona galinha, a senhora vai entrar com o quê? Ovos. E eu? Com o bacon. Ou seja, a galinha estava envolvida no processo. Porque ela bota o ovo e vai embora. Mas o porco tem que dar uma parte dele. Isso é comprometimento. Então, naquilo que nós atuamos na nossa vida, nós estamos nos envolvendo no processo ou nós estamos nos comprometendo com ele? Porque sem comprometimento, nós estamos simplesmente empurrando as coisas com a barriga. E aí como é que fica? Quando nós pensamos em valores, é muito, mas muito importante que nós saibamos
A questão 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus na minha vida? O que é Deus para mim? Ah, André, Deus é Deus. Uma vez, na evangelização, eu fiz essa pergunta para jovens de 12 e 13 anos e a menina pulou. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Sim, muito bem, tu decorou, mas o que isso quer dizer? Como assim? Nós decoramos as coisas na vida, a gente não para pensar. E isso é muito natural. Pelo mundo que nós temos aí, que é tudo aqui, é muito acelerado, 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 a gente não tem tempo para pensar. O que é Deus na minha vida? O que faz com que Ele seja importante para mim, para que Ele seja, Ele é essencial para mim ou não? O que é? Por que eu tenho Ele na minha vida? Eu tenho Ele para negociar? Tipo assim, ó Deus, se tu me der um emprego novo, eu vou fazer, sei lá, as tais das promessas, né? Que nada mais é do que um balcão de negócios. Eu te dou isso, tu me dá aquilo. A minha filha, quando entrou na escola, muitos anos atrás, que ela já é adulta, ela tinha uma menininha que entrou com o cabelo aqui embaixo, assim. E me chamou a atenção aquilo, porque já não se usava mais um cabelo tão comprido. Ela não era de uma religião específica que tinha que ter o cabelo comprido, que tem algumas religiões que não pode cortar o cabelo. Aí eu perguntei, né, ai, que lindo o cabelo dela, mas é tão comprido. Ela disse, não, isso foi uma promessa. Porque ela nasceu prematura e ela quase morreu. Daí a bisavó fez uma promessa que ela só cortaria o cabelo com 8 anos. Aí é fácil, né, fazer a promessa para os outros cumprir. Mas é um balcão de negócios, é uma troca. Deus, tu me dá isso, eu te dou aquilo. Então, mas só um pouquinho. Não entendeu nada. Deus te dá as ferramentas e diz, te vira. Vida que segue. Maturidade. Adulto. Por que os jovens, quando têm ali os seus 11, 12, 13 anos, eles começam a reclamar, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Sinto muito. Tem que ser feito. Às vezes nós vemos adultos que dizem isso. Eu conheço adolescentes de 60 anos, gente. O que é um adolescente? Aquele que diz, ah, depois eu resolvo. Agora não. Depois eu faço. Ai, agora eu só penso no agora, agora. Não, não é assim que funciona. Maturidade nos diz o seguinte, tu tem que viver o agora sim, mas tu também tem que pensar no futuro. Bom. Tempo é... O fato das coisas serem difíceis não quer dizer que elas são impossíveis. Thomas Edison. O cara fez 1.200, em torno de 1.200 tentativas para chegar na lâmpada elétrica. Quem de nós faria isso? Tatiana, a professora da UERJ, que descobriu a polilaminina. 27 anos estudando o negócio. Gente, 27 anos. Ela apostou numa ideia que ninguém comprou. Ela pagou do bolso dela para poder ter a patente da descoberta, porque o país simplesmente não vou pagar. Perdemos a patente internacional porque o país disse não temos interesse. O que acontece? Agora o Canadá, Estados Unidos, sei lá quem for, pode pegar o estudo dela e patentear para o resto do mundo. Mas o que ela fez? A patente internacional não tem como pagar, mas a nacional eu vou pagar. Ela pagou por 2 anos. Porque ela acreditou no processo. O Thomas Edison, em torno de 1.200 tentativas. Aí, quando ele realmente descobriu a lâmpada, que conseguiu que ficasse acesa por 48 horas, porque algumas pessoas conseguiam antes, mas ela explodia. Ele trocou o filamento, fez todo o esquema ali, que eu não vou saber explicar, porque não sou cientista. E uma repórter chegou para ele e disse assim, senhor Edison, como o senhor se sente falhando 1.200 vezes? Sabe o que ele respondeu? Eu não falhei. Eu descobri 1.200 maneiras de não fazer. Isso eu não desisti. Eu, sinceramente, digo para os amigos que eu acho que eu não conseguiria. Nesse momento, não conseguiria. Então, e ele também dizia, toda descoberta é 1% inspiração e 99% transpiração. O Chico dizia que, como é que é? Que nós só evoluímos
por desidratando. Aí nós temos que escolher, é pelo suor ou pelas lágrimas. Porque às vezes nós erramos e não tentamos voltar para o alvo e sofremos as consequências disso. E aí vem o sofrimento, é óbvio. Né? Lei de causa e efeito. Uma certeza que nós temos que nós vamos nos decepcionar. Porque é a história da expectativa realidade. Eu costumo dar o seguinte exemplo, já falei isso várias vezes, quem já ouviu me perdoe. Quando a gente vê na televisão, para quem ainda vê televisão, ou na internet, seja onde for, uma propaganda de uma lasanha congelada, é maravilhosa. Tem ali o molho, a carne é suculenta, a massa da lasanha ela é tenra. Experimenta comprar aquele troço e meter dentro do micro-ondas. É uma pasta de farinha sem gosto. Expectativa, realidade. Nós vamos nos decepcionar, porque nós jogamos em cima das pessoas e das coisas expectativas que são nossas. Ah, mas fulano tem que me amar, eu estou amando ele. Não, mas não é assim que funciona. É o que ele pode, assim como eu só dou o que eu posso. E eu tenho certeza absoluta que já decepcionei muitas pessoas, porque esperavam de mim coisas que eu não podia fazer naquele momento. Então, medo a gente sempre vai ter, tá? Sempre. Sempre. Emoção a gente não controla, a gente controla comportamento. Medo é uma emoção básica, nós sempre vamos ter. Mas daí a gente costuma perguntar, tá, o que é coragem? Ah, coragem é ausência de medo. Não. Coragem é ir com medo mesmo. Isso é coragem. Eu estou com medo, mas eu vou. Isso é coragem. A questão é, eu tenho medo de conseguir ou de não conseguir? Porque às vezes, quando nós vamos conseguir fazer alguma coisa, nós vamos ter que mudar tudo para sustentar aquela escolha. Então eu tenho medo de quê? De não conseguir ou de conseguir? Porque nós fomos criados para conquistar as coisas. Em cima da cama do Chico tinha uma plaquinha que dizia assim, ó, vai passar. Então, os momentos bons vão passar. Os difíceis também. Então, que nós possamos gerenciar esses momentos da melhor forma, para que nós possamos aproveitar os momentos bons e aproveitar os momentos desafiadores, porque eles nos ensinam, eles nos preparam para a próxima. Se eu não passo por uma experiência, talvez a próxima que já estava programada para chegar, eu não estou preparada para isso. Então, assim, ó, o ferro só é malhado no fogo e nós também. Quando as dificuldades vêm, é para nos preparar para a próxima. Porque está aí, né? Mas nós sempre temos que ter em mente o seguinte, nós nunca, em nenhum momento, e eu estou afirmando, nenhum momento, estamos sozinhos. Deus não desampara ninguém. Nós só temos que escolher a forma que nós vamos desidratar, chorando ou suando. Eu agradeço a atenção de todos, desejo que todos cheguem bem em casa, tenham um domingo excelente, que Deus nos abençoe.